Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo. E nesse vídeo, sem muita enrolação, vou trazer você aqui para a tela do meu gráfico. Eu vou te ensinar agora um jeito fácil e simples de você mapear as tendências no preço de um criptoativo. Muita gente vem me perguntar sobre isso, como que identifica uma tendência, como identifica uma reversão. Então agora essas dúvidas acabaram, que eu vou trazer você aqui para o meu gráfico. Eu vou te ensinar de forma muito simples e muito tranquila de como você vai conseguir fazer isso aí. Então vem comigo. Então, vamos lá. Se você não entendeu isso daqui, você precisa focar nisso daqui, porque é exatamente isso aqui que importa na análise técnica, são as tendências. O preço só pode ir para cima, formando topos e fundos ascendentes, ou ele só pode ir para baixo, formando topos e fundos descendentes, ou ele pode andar lateralizado, formando topos e fundos na mesma altura, ou ele pode andar fazendo topos, fundos ascendentes, topos descendentes, fundos ascendentes, topo descendente, e isso se chama padrão de equilíbrio. Então, dentro de cada tendência, existem as tendências secundárias, são as tendências dentro das tendências. Se esse aqui é um gráfico de um mês, dentro desse gráfico de um mês tem um gráfico semanal, que dentro do semanal tem o diário e por aí vai. Então, se isso daqui é uma pernada de alta no gráfico mensal, no gráfico semanal são vários topos e fundos ascendentes. Se essa aqui é uma pernada de baixa no gráfico semanal, no gráfico diário são vários topos e fundos descendentes. E se isso daqui é uma reversão de tendência no gráfico mensal, significa que no gráfico semanal nós perdemos o movimento de alta, rompendo o fundo anterior e fazendo um pivô de baixa. É justamente esse momento aqui. Então, pessoal, essa é a primeira coisa que você precisa entender no gráfico, que os gráficos eles são factrais. Você não pode olhar um gráfico só diante de um tempo gráfico. Você precisa olhar os vários tempos gráficos e entender para onde vai as tendências e as tendências dentro das tendências. Uma hora que você entende isso, aí sim você está apto a começar as suas análises técnicas. Então, agora que a gente já entendeu isso, vamos fazer aqui a nossa análise técnica do Bitcoin com base nessa parte das tendências que a gente aprendeu. Então vamos lá. Então vamos começar aqui pelo gráfico mensal. Peraí, só uma pausa aqui. Se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não é um inscrito e clique em gostei e vamos continuar com a aula do Bitcoin. Aqui a gente vê com muita clareza que estamos dentro de um padrão de equilíbrio no gráfico mensal. Aqui a gente consegue ver um fundo indo em direção a um topo, o topo vindo buscar um fundo ascendente. Desse fundo ascendente temos um topo descendente, depois desse topo descendente um fundo ascendente e agora provavelmente vamos formar aqui um topo descendente. Então vamos dar um zoom in aqui no gráfico semanal para a gente ir entendendo mais de perto o que está acontecendo. Aqui primeiramente no gráfico semanal, só para a gente voltar aos fundamentos, nós viemos de um topo, que é na verdade a nossa resistência do topo anterior no gráfico mensal. Então nós viemos desse topo aqui em busca de um fundo ascendente. A gente tentou fazer esse fundo ascendente aqui com essa busca pelo rompimento do topo anterior, que foi frustrado. Então a gente voltou para testar a linha do topo anterior, a resistência do topo anterior, e aqui a gente deu continuidade na busca pelo fundo ascendente e encontramos aqui, porque nós vemos pela frente agora a figura do pivô de alta, que é a perca do padrão, voltando aqui, formando um fundo ascendente e rompendo a linha do topo anterior. Peraí, mais uma pausa aqui. Se você ainda não é um inscrito na nossa comunidade no Telegram, tá esperando o quê? Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para fazer parte lá do nosso grupo, é totalmente gratuito, e tudo isso que eu tô te ensinando aqui agora no YouTube, eu ensino primeiro pro pessoal que tá lá dentro, então não vai dar esse mole, né? Então agora, para onde estamos indo depois desse rompimento importante? A maior probabilidade que a gente volte formando o nosso topo descendente no gráfico semanal. Então,
para vermos esse topo descendente no gráfico semanal, a gente precisa ver a perda do padrão de alta no gráfico diário. Então, por isso agora a gente vai lá no gráfico diário para procurar por esse movimento, perda do padrão de alta no gráfico diário. Então, vamos lá. Então, chegando aqui no gráfico diário, agora a gente precisa procurar pela perda do padrão de alta. Aqui do gráfico diário a gente dá um zoom para o 4 horas. Aqui no gráfico de 4 horas vemos que é um padrão de equilíbrio. Aqui no gráfico de 4 horas vemos um topo aqui, um fundo, um topo descendente, um fundo ascendente e aqui um rompimento do topo anterior, o que quebra o padrão de equilíbrio, mas para dar uma continuidade a gente precisaria ver um pivô de alta aqui rompendo essa resistência do topo anterior. Não foi o que vimos o preço voltar, o que mantém a gente ainda dentro desse range de equilíbrio. Aqui fizemos um topo ascendente com relação ao topo anterior e agora estamos aqui buscando um topo descendente, mantendo a gente dentro desse padrão de equilíbrio. Então, para confirmar se isso daqui já é um topo descendente, a gente dá um zoom numa hora para querer ver a perda do padrão de alta no 4 horas, o padrão de alta dessa pernada aqui. Então, para confirmar se isso daqui já é um topo descendente, a gente vai lá numa hora para tentar ver a perda de uma tendência de alta, que é a perda do padrão de topos e fundos ascendentes no 1 hora. Então vamos lá. Aqui no gráfico de 1 hora, depois desse fundo, nós vemos aqui a busca por um topo. Aqui vemos o que pode ter sido um fundo ascendente, um topo duplo nessa região, e aqui a perda do fundo anterior, o que indica a perda de uma tendência de alta, porque tendências de alta são topos e fundos ascendentes. Não é o que vemos aqui. Aqui vemos um topo, um fundo, um topo na mesma altura, indicando aqui um topo duplo, e aqui a perda do fundo anterior. Isso por si só já quebra a possibilidade disso ser uma tendência de alta aqui no gráfico de 1 hora. Então, no gráfico de 4 horas, isso daqui é uma tentativa por um topo descendente com relação ao topo anterior, que mantém a gente nesse range aqui de equilíbrio no gráfico de 4 horas. Aqui a gente vai procurando sempre por topos e fundos, Então é isso. Até o gráfico de 1 hora, dando zoom no máximo até o gráfico de 1 hora, a gente já consegue ver exatamente qual é o padrão aqui, para onde estamos indo, qual é a tendência que estamos indo em qualquer tipo de ativo, em qualquer tipo de gráfico. Então ficamos por aqui, pessoal, com o vídeo de hoje, e te convido a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram para você receber tudo em primeira mão, para tirar suas dúvidas, se você ficou com alguma dúvida aqui sobre esse vídeo, e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Até a próxima, valeu!